Olá, eu sou Dimas de Oliveira, gerente de produtos da Aliard Planar aqui no Brasil, e é meu privilégio hoje participar com vocês do Tecnologia Descomplicada no canal da WDC. O que é o Pixel Pitch? Essa é uma palavra que é muito comum a gente ouvir quando se trata do mundo do painel de LED. Pixel Pitch, na verdade, é a determinação que nós geralmente utilizamos para dizer qual é o espaço que tem entre o centro de um diodo, ou o centro de um LED, ao outro. E a metade desse número vai ser sempre o centro da borda até o centro do primeiro LED na extremidade de um módulo. Então, por exemplo, se eu tenho um painel que ele é P10, que é o nome mais comum que a gente vai usar no mercado, um P10, ou um Pixel Pitch 10 mm. Isso significa que do centro de um LED para o próximo, eu tenho 10 mm. Quanto menor for esse número, ou seja, se eu tiver um P1.5, significa que a densidade de pixels que eu tenho no meu equipamento é maior. Então significa que eu tenho muito mais resolução. Quanto menor a relação do centro de um LED para o outro, maior a resolução do meu equipamento. E quanto maior a distância entre o centro e o outro, menor a relação de resolução que eu vou ter no meu equipamento. Mas então significa que se eu comprar um P10, ele vai ser um produto muito ruim? Bem, isso tudo vai ser acompanhado com o tipo de utilização que você vai ter do seu equipamento. Se eu estou comprando ele para a finalidade de usá-lo como um outdoor, eu tenho que imaginar que a distância visual que esse equipamento vai ter, inicial, começa a partir dos meus 10 ou 15 metros. Então, se é para um outdoor de rua, ninguém vai ficar tão próximo assim de um outdoor. O P10 é mais que o suficiente para entregar a qualidade que eu preciso para as minhas propagandas. Agora, se eu vou usar um equipamento numa sala de reunião em que as pessoas estão muito próximas do painel, eu preciso de uma resolução maior. Então, para eu definir realmente qual Pixel Pitch que eu preciso utilizar, a primeira pergunta que eu tenho que responder é: qual a distância do meu público inicial? Ou qual a distância do meu público-alvo? Isso vai determinar qual Pixel Pitch eu vou usar. Qual regra que eu defino para decidir qual Pixel Pitch eu devo usar quando eu estou fazendo um projeto? Geralmente são duas regras que a gente usa. O primeiro, de conforto visual, é sempre multiplicar o teu Pixel Pitch por 3.5. E o segundo é usar o Pixel Pitch como referência para determinar a distância mais comum da visualização das pessoas. Exemplo, voltando lá no P10, se eu tenho P10, eu deveria estar a 10 metros de distância se o painel estiver no mesmo plano que eu. Agora, se eu tenho 1.5, a distância inicial seria de mais ou menos 1,50 m ou 2 metros da primeira pessoa visualizando o painel. Isso não significa conforto visual. Conforto visual daí significa eu multiplicar isso por 3.5, e aí sim eu vou determinar o conforto visual, o melhor ângulo de visualização daquele meu equipamento. Para mais conteúdos similares a esse ou mais informações sobre painel de LED, acompanhe o canal da WDC.